Graça e paz. Abra sua Bíblia no livro do apóstolo São João, capítulo 4. A mulher de Samaria, uma passagem bem conhecida. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que tinha Jacó dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Amém? Podeis tomar assento. Graças a Deus, estamos completando 16 anos. E usamos um slogan que diz: 16 anos trabalhando para o reino de Deus. Não trabalhando para uma placa, mas trabalhando para o reino de Deus. Fazendo a obra de Deus e não construindo o nosso próprio reino. Aqui nós inauguramos praticamente 40 dias, e no dia da inauguração
veio aqui um grupo de obreiros, a qual nós consagramos, para realizar a obra nesse lugar. Foi derramado óleo sobre a sua cabeça, significando o Espírito Santo de Deus, para que desse a eles capacidade. Eu lembro que naquela noite eu ministrei a palavra, até que do alto sejais revestidos. Porque se nós não formos revestidos do alto, nós não poderemos fazer a obra de Deus. Não conseguiremos fazer a obra do reino de Deus. Podemos fazer a nossa obra, podemos lutar por um nome de placa, podemos disputar com outras igrejas, mas este não é o nosso chamado nesse lugar. E esta passagem que Jesus, ele começa a relatar o seu encontro com esta mulher samaritana, e algumas coisas passam desapercebidas quando nós ministramos esta palavra. Porque Jesus se depara aqui com um grupo de homens que estavam procurando um erro no seu ministério, no seu chamado. E esses eram os fariseus. E eles estavam tentando incriminar João Batista e incriminar Jesus. Mas eles não conseguiram encontrar nenhum erro em João Batista e nenhum erro em Jesus. Mas o diabo não desiste quando não encontra erros na vida dos homens de Deus. Ele vai procurar uma maneira para diminuir a obra, para desclassificar a obra, para deixar aquela obra sem atividade, sem sucesso. E os fariseus, eles tentam lançar ao coração dos discípulos. Por isso, naquela noite, eu chamei os discípulos aqui, derramei o óleo sobre a cabeça deles, e disse que se eles não fossem revestidos do Espírito de Deus que vem do alto, eles estavam propensos a cair e propensos a dar trabalho. Algumas pessoas dizem que obreiros dão trabalhos. O obreiro que não trabalha, dá trabalho. O obreiro que não entende o seu chamado, ele dá trabalho. Mas aquele que entende o seu chamado, que não está aqui para fazer a sua própria obra, ele vai fazer a obra de Deus, vai influenciar. Diga, eu sou um influenciador. Então aqui chega esse grupo, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Vejam bem que os fariseus, eles tentam aqui já implantar o quê? A disputa. O inimigo, ele sempre traz ao nosso coração a disputa. Quem faz mais, quem consegue mais, quem agrada mais, quem arrebanha mais. E Jesus fez o que nós devemos fazer. Há muitos anos eu venho tentando buscar qual é o segredo de uma igreja de multidões, de o crescimento de uma igreja. E alguns erros nós cometemos, algumas fábulas nós demos ouvidos. Mas há 3 anos atrás o Senhor nos deu um projeto chamado Dente de Leão, que era para preparar obreiros verdadeiros. E não homens de palco, não homens de púlpito. A primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi para tirar a vaidade dos obreiros. Tirar do coração dos obreiros a busca pelo título. Porque não tem coisa pior do que título. Eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam para mim e falam assim: ô pastor, ai desculpa apóstolo. Antes de ser apóstolo, eu sou pastor. E antes de ser pastor, eu sou servo. Amém? Estou aqui para servir. Todo título que pensam que existe, não são títulos
que a igreja deve ter. Quando a Bíblia nos fala de 5 ministérios, fala de serviço e não de títulos. Muito se falou de honra, mas Jesus ele vem ensinar dizendo que aquele que honra recebe o galardão. Como tem pessoas correndo atrás de honra, de ser honrado. Mas quem recebe o galardão não é quem é honrado, é quem honra. Quantos querem receber de Deus? Quantos querem ganhar de Deus? Muitas vezes nós vamos vivendo um evangelho às avessas. Muitas vezes nós vamos praticando um evangelho ao contrário daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus trouxe. E há 3 anos atrás, quando começava exatamente esse curso, Deus colocou em meu coração que eu deveria buscar sim um modelo infalível. E esse modelo é Jesus Cristo. Não existe um modelo para crescimento, não existe um modelo de igreja, não existe um modelo de família que tenha sucesso que não seja firmado em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Jesus, uma certa feita, encontrou esses mesmos homens, esses mesmos fariseus, e Jesus falava a eles de libertação. E eles diziam: como você nos fala de libertação? Nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, nós nunca fomos escravos. E Jesus pôde dizer a eles: vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não fazem as obras de Abraão. Quem é filho de Abraão, faz as obras de Abraão. E isso trouxe ao meu conhecimento, ao meu coração, que se nós somos cristãos hoje, nós devemos fazer as obras de Cristo. Quantos estão fazendo a obra de Cristo? A principal obra de Cristo é perdoar. Quantos estão perdoando? Amém. Essa é uma das principais. Amor, entrega, ser servo, se doar, ter amor pelas vidas. Jesus olhava para a multidão e a Bíblia diz que ele sentia compaixão. Ele se colocava na situação da pessoa a qual ele estava olhando. Ele olhava para aquela multidão e ele dizia: não tem pastores, não tem quem os guie. Mas não é porque não tinha religião. Religião já tinha o templo, já tinha Jerusalém, já tinha os sacrifícios. Mas Jesus olhava para aquela multidão e dizia: não tem pastores. Hoje nós podemos olhar para algumas situações dentro da igreja e nós podemos chegar à mesma conclusão: está faltando pastores. Amém? Vocês estão aqui? Voltaram? É calor, qualquer bichinho toda hora entra, né? Não deixe ninguém roubar a palavra. Amém? Deixe a palavra entrar no seu coração. E Jesus ele se depara aqui com uma situação que estes homens queriam levar os seus discípulos e os discípulos de João a uma competição. E ele diz: olha, Jesus está batizando mais do que João. Sabe, às vezes a gente entra nessas artimanhas de Satanás. Fulano está crescendo a igreja mais do que você. E você fica desesperado. João tinha um ministério, Jesus tinha outro. Amém? Jesus ele veio para dar a sua vida. João veio aplanar o caminho. Não há disputas. Uma, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Nenhum ser humano é igual ao outro. No momento que você quiser ser igual a eu, você já começou a perder. Você está abrindo mão
da coisa maravilhosa que Deus fez. Você é o único, não existe cópia. Deus fez você único. Não há ninguém igual a você. O que você tem, eu não tenho. E o que eu tenho, você não tem. Por isso nós nos completamos. A Bíblia fala da multiforma da igreja. A multiforma da igreja. Ah, a nossa igreja é a melhor. Não. Nós temos um estilo, nós temos uma visão, nós temos um caminhar, mas não quer dizer que a outra igreja ali não seja boa, ela é boa. Onde Deus se chamou. Fique firme. Mas se você está desorientado, Deus abriu uma porta neste lugar. Se você está precisando de uma igreja séria, de uma igreja que trabalha a palavra de Deus, Deus abriu uma porta neste lugar. E está te chamando para trabalhar. Não deixe o diabo te roubar. Não deixe o diabo ministrar ao teu coração com as competições, querendo ser mais do que o outro, querendo ter mais do que o outro. Não. Jesus nos dá um ensinamento aqui fabuloso. Jesus muda de lugar. Você está num departamento onde começou a ter disputas? Muda de lugar. Muda de lugar. Você começou a cantar e começou a ter disputas no grupo de louvor? Muda de lugar. Onde há disputas, Deus não está. Mas onde há unidade, onde há respeito, onde um respeita o outro, o Espírito de Deus se manifesta. O Espírito de Deus se faz presente. E esta é uma igreja para um novo tempo. Deus tem falado aos nossos corações de um novo tempo para a fonte de vida. De um novo tempo. Deus nos deu a palavra. Pastor Marcos disse que eu já estou pregando ela demais, né, Pastor Marcos? Eu já repeti algumas vezes, mas se aprende repetindo mesmo. O tempo de Manassés passou. Deus nos fez esquecer. Que maravilha esquecer as coisas ruins. Que maravilha esquecer as disputas. Que maravilha esquecer das guerras. Que maravilha esquecer daquilo que passou, do tempo que éramos imaturos. E chegar ao tempo de ser frutífero duplamente. Deus quer o nosso crescimento. Deus quer o seu crescimento. Deus quer o seu crescimento familiar. Deus não quer você disputando com seu esposo ou disputando com a sua esposa. Não. Deus quer unidade. Que os dois sejam um só. Como é triste ver um casal disputando posição. Quem manda? O meu dinheiro. Esse aqui é o meu dinheiro. Esse é o meu carro. Sou eu que te sustento. Misericórdia. Que caia por terra essa imaturidade. E começamos a falar em unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Amém? O Deus que nós pregamos, o Deus que nós servimos nesse lugar, é um Deus que restaura famílias. Desde o princípio do nosso ministério, já foi falado hoje sobre encontro de casais, já foi falado sobre palavras proféticas, 70 dias de oração, tudo isso o Senhor tem derramado sobre nós. E esse tempo é um tempo de buscarmos a Deus, de deixarmos as disputas, deixarmos essas coisas para trás. Estamos chegando ao ano de Efraim. Diga 2014. É um ano que nos fará duplamente frutíferos. Amém? Aplauda o Senhor. Louve ao Senhor.
O versículo 3 diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos. Estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Aqui mostra que Jesus, ele era homem. Aqui mostra que Jesus tinha sede. Aqui mostra que Jesus se cansava. Então Jesus, ele se fez homem para saber o que você passa e o que eu passo. Porque Jó um dia na sua oração disse para Deus: é muito fácil, Deus, você está em cima e eu aqui. Desce aqui para ver como que é. Vem lutar como eu luto. E Deus mandou seu filho para lutar como homem. E ele venceu. E nos deu a possibilidade de sermos mais do que vencedores. Ele se fez homem para que você possa vencer também. Há muitas pessoas que dizem: eu não posso vencer isso, eu não consigo deixar isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais permita que o inimigo ministre isso ao seu coração, isso à sua mente. Você pode vencer. Não há nada que você não possa vencer. Você é mais do que vencedor. Você pode vencer os vícios, você pode vencer a prostituição, você pode vencer a mentira, você pode vencer as competições. Pode. Jesus venceu. E Ele nos mostra o caminho de como sermos uma igreja frutífera, de como termos uma família frutífera, saindo das competições. Se alguém quer disputar com você, sai fora. Deixa ele disputar sozinho. Ninguém briga sozinho. Amém? Alguém quer brigar com você? Deixa ele brigar sozinho. Ninguém briga sozinho. E Jesus foi para o outro lado. E eu aprendi nessa caminhada que nada é por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Se os fariseus não tivessem interpelado, se os fariseus não tentassem fazer ali uma competição, Jesus não teria saído. Mas Deus, Ele muda o curso da história por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Diga: eu sou importante para Deus. Deus muda o curso da história por sua causa. Deus faz homens de Deus mudar o seu trajetório, sua trajetória, por causa de uma alma. Uma alma. Às vezes uma alma que não seria alcançada por um ministério, Deus faz alguém sair para que aquela alma seja alcançada. Muitas coisas nós não entendemos. Muitas coisas nós não compreendemos. Mas quando nós começamos a andar em espírito, quando nós começamos a servir a Deus em espírito e em verdade, quando tiramos a placa, quando deixamos as nossas disputas, nós vamos entendendo o caminhar de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Deus não está nem aí com a sua vaidade ou com a minha vaidade. Deus está preocupado com uma alma. Deus está preocupado com uma alma. E os fariseus, eles forçam aquela saída. Porque Jesus não estava ali para disputar ou para provar nada com ninguém. Jesus vai, cansado, e diz que já era a hora sexta. Hora sexta é quase meio-dia, ou é meio-dia. Contando do nascer do sol, é meio-dia. Alguém caminhando pela estrada 3, 4 quilômetros, cansa, sente sede.
E algo interessante é que aquela mulher, ela estava pegando água exatamente ao meio-dia. Porque ela era uma mulher rejeitada na sua vila, na sua cidade. Porque era comum as mulheres irem em grupos buscar água. Era comum as mulheres acordarem cedo e buscar água para cozinhar, água para lavar roupa. Mas aquela mulher estava ali ao meio-dia, quando não tinha mais ninguém ali. Porque ela era rejeitada, talvez, na sua comunidade. Talvez você tenha andado muito triste, porque você se sente rejeitado. Você se sente abandonado. Ninguém está junto com você. Não se preocupe. Jesus está olhando para você. Não se preocupe. Os homens podem não te enxergar. Os homens podem nem te ver. Mas Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus presta atenção em você. E Jesus senta à beira daquele poço. Diz que ele estava cansado. E ele diz: mulher, dá-me de beber. Primeira coisa que Jesus faz é quebrar protocolos. A igreja que não quebra protocolos não cresce. Os obreiros que não quebram protocolos não crescem. Os obreiros que só fazem aquilo que mandam não crescem. Obreiro que faz tudo o que manda é obediente, mas não cresce. Tem que fazer além do que se pede. Além do que se espera. Uma igreja que não faz além do que se espera, não cresce. Quando nós viemos para cá, o primeiro projeto era só consertar o telhado, que estava muito ruim. Havia uma pequena igreja aqui, os moradores aqui se lembram. Quantos se lembram disso? Eu já me esqueci. Havia uma pequena igreja aqui. Uma igreja abençoada, acabou fechando com o tempo, por causa de discórdias, de brigas, de competições. Veja o que a competição faz. Deus sai fora. Onde há competição, Deus se retira. Se há competição dentro da sua casa, Deus se retira. Não permita competição entre os seus filhos. Sente com seus filhos e termine com as competições. Porque quando há competição, o diabo deita e rola. Amém? Competição é algo terrível e não provém de Deus. Deus se retira. Não importa a tua história, não importa quantas pessoas você ganhou, não importa para quantos países você foi. No momento que você entra nessa rota, você será destruído. Então aqui havia uma pequena igreja e o projeto era um pequeno telhado, consertar. Mas Deus falou ao nosso coração quando nós viemos aqui: vocês têm que fazer além dos seus limites, além da sua capacidade. Este lugar será uma regional. Eu vou crescer todo este campo. Haverá igrejas por vários lugares. Nós vamos estar no Alto Tietê. Deus vai levantar igrejas através desta igreja. Você crê? Aplauda o Senhor. Louvado seja. Não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Não despreze o dia das pequenas coisas. Não importa se tem 2 ou 3. Louve o Senhor. Não importa se ainda não tem instrumentos. Louve ao Senhor. Não importa. Eu fiquei muito feliz aqui esta noite, pastor Marcos, ao ver que já existem 3, 4 grupos aqui. A igreja sede tem que aprender um pouco já com essa igreja aqui. Amém? O grupo de louvor veio hoje. Só
Só João, Tiago. Amém. Vamos começar a aprender como fazer uma igreja de multidões. Entre no novo tempo. A fonte de vida está entrando no novo tempo. Se você quiser ficar no velho, você vai ficar para trás. Diga à pessoa que está do teu lado: estamos entrando em um novo tempo. Um tempo que não há lugar para competições. Um tempo que há lugar para adorar a Deus. Buscar o perdido. Buscar o caído. É isso que nós temos que fazer. Olhando para o ministério de Jesus, nós temos o modelo para uma igreja de multidões. E Jesus ele começa a travar um diálogo com aquela mulher. Ele quebra o protocolo. Um judeu não fala com mulher. E Jesus afirma: eu sou judeu. Não falaria como uma mulher. Principalmente uma samaritana. Principalmente uma mulher que nós, ao continuarmos a ler essa passagem, nós vamos ver que ela tinha uma vida desequilibrada familiar. Já tinha tido 5 maridos. E não estava com nenhum deles. Isso tem sido muito comum no nosso Brasil de hoje. Muito comum. Estava assistindo um programa à tarde e o entrevistador daquele programa perguntou ao menino: quantos filhos sua mãe tem? Ele falou lá o número de meninos, de filhos. E ele perguntou: são todos filhos de um pai só? Ele disse: não. Isso é comum no nosso país hoje. Irmãos, filhos de outros pais. Famílias desequilibradas. Famílias fora de um processo divino. Nós temos que resgatar isso. Não importa se você errou. Se você errou, não pense que Deus te despreza. Ele veio te buscar e restaurar o que estava perdido. Deus vai restaurar casamentos. Este marido, esta mulher que você está hoje, Deus vai abençoar o seu casamento. Será um novo tempo na sua vida. Não importa quantos maridos você teve, não importa quantas mulheres você teve, mas a partir de conhecer Jesus, a sua vida muda. Há um equilíbrio na sua vida. Você crê? Diga: há um novo tempo. Jesus começa então a falar com aquela mulher, mas ele fala de algo muito precioso. Ele diz: olha, esta água, se você me der essa água, eu vou voltar a ter sede. Mas eu tenho uma água que nunca mais você terá sede. Água viva. E se você tomar esta água, rios vão sair de dentro de você. Vai nascer uma fonte dentro de você. Diga: Deus vai estabelecer uma fonte de água. Fonte de água viva. Dentro de mim. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor é maravilhoso. O profeta Jeremias, ele diz que o povo fez 2 coisas erradas. Deus falando ao povo através da boca do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez 2 maldades a mim, me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retém água. Você pensa que você tem muitos pecados? Quantos pensam que tem muitos pecados? Nós temos poucos pecados. Poucos pecados. E um pecado terrível é deixar a Deus. Sabe por que nós temos pecados? Porque nós deixamos a Deus. Só por isso, nós vamos de abismo em abismo.
Então o maior pecado que você cometeu, que eu possa cometer, é deixar a Deus. Deixar Deus. Porque se eu continuar servindo a Deus, mesmo com as minhas fraquezas, a palavra do Senhor diz que Ele me lava todos os dias. Ele me purifica todos os dias. Ele me limpa todos os dias. Mas quando nós deixamos a Deus, esse processo não acontece. Nós deixamos de sermos limpos, de sermos purificados. Perdemos a comunhão, perdemos a alegria, perdemos a paz, perdemos a saúde, perdemos a prosperidade. E Deus, usando a boca do profeta, diz: porque o meu povo fez duas maldades. Você consegue fazer mal para Deus? Você faz mal para você. Quem é o homem que pode fazer mal para Deus? O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram fonte de água viva e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. A primeira coisa que você deve fazer é pedir que Deus feche as brechas. Porque toda palavra ministrada, ela é água viva, é água nova, é água com vida, não é água parada. Você pode pregar uma mensagem 200 vezes, ela sempre será nova. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. E Deus conhece o teu problema. Deus te conhece. Da ontem estava ministrando em uma igreja, e ao terminar, quando eu desci, uma pessoa chegou para mim e disse: se eu não estivesse te vendo a primeira vez, eu ia dizer que você conhece a minha história. Mas Deus te usou para falar. Tudo que foi ministrado hoje é a minha vida. E eu disse: você ouviu a palavra? Deus te ama. Deus está falando com você essa noite? Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Ele quer mudança na sua vida. Ele quer mudança na sua história. Ele quer mudança na sua família. Deus te ama. Por isso Ele te trouxe aqui, não para ouvir um homem falar, mas o Espírito de Deus falar ao teu coração. Deus usa a boca do profeta e diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Talvez você, desiludido pelas competições de igreja, talvez desiludido pelas religiões, você tem confundido religiosidade com Deus. E no seu coração você disse: eu não vou mais servir a Deus. Eu não vou mais à igreja nenhuma. No momento que você deixa Deus, a fonte de água viva para de brotar dentro de você. Não confunda religiosidade com Deus. Mas é necessário, porque Deus se manifesta através das igrejas. Deus se manifesta através das igrejas. A igreja tem homens, a igreja tem pessoas que falham, mas o Espírito de Deus se manifesta nesse lugar. Você crê isso? Por isso esta é uma noite de resgate. É uma noite de resgate. Deus te trouxe aqui. Está falando no seu coração que neste lugar Ele quer te usar. Quantos podem dizer amém? Aquela mulher, ela foi ensinada de uma maneira que ela deveria fugir dos religiosos. Ela devia fugir dos fariseus. E ali ela não sabia mais o que era Deus
e o que era religiosidade. E ela diz: olha, vocês dizem que é em Jerusalém que se adora a Deus. E no coração dela, ela devia ter um peso, porque ela não podia mais ir a Jerusalém. Talvez muitas vezes dentro da sua casa, quando deu o horário de culto, você sentiu um vazio. E dentro de você, você disse: a essa hora eu estaria na igreja. E não estou mais. Essa mulher talvez sentisse esse vazio. Eu gostaria tanto de subir a Jerusalém, mas por causa dessa disputa, por causa dessa briga agora, eu não posso ir mais. E ela revela para Jesus dizendo: vocês dizem que é em Jerusalém que se louva, que se adora a Deus. E Jesus disse para ela: nem em Jerusalém e nem neste monte. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Você adora a Deus em espírito e em verdade? O Senhor te ensina nesta noite: se há disputa, não entre em disputas. Não entre em disputas. Adore a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito e em verdade. É isso que o Senhor está procurando. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E eu sei que o Cristo vem. E Jesus disse: eu sou o Cristo. Quantos estão esperando algo fabuloso acontecer? Quantos estão esperando um derramar do Espírito de Deus? Até pastores. É comum conversar com os pastores hoje. Eles estão esperando um grande avivamento. Irmãos, o grande avivamento já aconteceu. O que estava morto, viveu. Quantos têm uma nova vida aqui? Então nunca mais receba o nome de morto. O diabo muitas vezes quer falar que você está morto, que você não pode fazer, que você não tem condições de fazer. Avivamento só vem para quem está morto. Alguém está morto aqui? Não? Então você está vivo. E todos os vivos louvem ao Senhor. Aleluias! A igreja muitas vezes ela fica esperando. Pastor, quando vai vir um avivamento? Quando vai acontecer algo especial? Irmão, não deixa o diabo te enganar não. O salmista diz: todos os que têm fôlego, louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus. Se esta igreja começar a louvar a Deus, nós vamos impactar este bairro. Os discípulos de Jesus, eles foram cuidar de outras coisas. Engraçado como Jesus muitas vezes se desviava até dos discípulos, né? Até dos discípulos. Coisa terrível é quando o discípulo não tem visão, a mesma visão. Ou ele vai te amarrar, ou ele vai querer te matar. É necessário ter a mesma visão do seu mestre. A mesma visão de Jesus. Não olhe para uma pessoa com preconceitos. Ah, essa não serve. Essa não pode. Jesus deu a sua vida para todos. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Aquela era uma mulher que os discípulos passariam de largo. Há muita gente que a igreja hoje está passando de largo. Essa, imagina, se entrar aqui, se a pior pessoa que você conhece entrar aqui, dá um abraço nela. Diga que você tem vida, e vida em abundância, e que você quer que ela receba isso. A igreja precisa tirar os preconceitos.
Quantos querem uma igreja de multidão? Diga à pessoa que está do seu lado: olhe para os ensinamentos de Jesus. Pare de correr atrás de moveres de homens, comprar livros de crescimento de igreja. Eu rasguei, joguei tudo fora. Hoje está aqui os ensinamentos de Jesus. Como crescer uma igreja. Se o teu discípulo não tem entendimento, quando ele ficar sentadinho um pouco, vai você até ele entender. É o que Jesus fez. Ele encontra como uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher rejeitada pela religião, uma mulher que ele não poderia conversar com ela, mas ele fala de vida. Eu quero te dar vida eterna. A igreja muitas vezes está preocupada com o dia a dia. Campanha de prosperidade, campanha para o carro, campanha para casa, campanha não sei para quê, campanha para salvação. Você já viu alguma igreja fazendo? Vamos começar a fazer. Amém? Semana de salvação, semana de resgate. Chega de ilusão dentro da igreja, de fábulas. O apóstolo Paulo diz: chega de fábulas. Olhe para Jesus. Igreja, olhe para Jesus. Família, olhe para Jesus. Empresário, olhe para Jesus. Pastores, olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não cai, você não se entristece, você não para, você não volta atrás, você não desiste. Olhe para Jesus, os ensinamentos de Jesus. E ele vai falar com uma mulher, ele, pelo Espírito ele tem a revelação, e diz: e o seu marido? Ele diz: 5 maridos você tem. Revelação não é para dominar a vida dos outros. Muitas vezes dentro da igreja as revelações são para manter as pessoas amarradas. Esses dias tivemos uma notícia aqui que uma pessoa entrou aqui e o líder dela disse assim: se você for naquela igreja você vai morrer. Vai mesmo. Aqui morre o velho homem. Amém? Todos que entrarem aqui, velho homem vai morrer. Em nome de Jesus. Não entre em fábulas. Não tenha espírito de adivinho, de revelação para te amarrar. Jesus não te amarra. Ele te liberta. Você não tem que estar preso a homem nenhum, a ministério nenhum, nem a este. Se algum dia alguém quiser te prender aqui, saiba que Deus não está mais. A igreja é para abençoar. E aquela mulher, ela sai, e o que ela faz? O que a igreja não tem feito há muito tempo. O que nós não temos feito há muito tempo. Influenciar. Ela sai pelas ruas dizendo: homens, venham, mulheres, venham, porque chegou em nossa aldeia aquele que é o Cristo. A igreja tem que sair pelas ruas e falar para o jardim, para o Badra aqui: olha, aqui estamos pregando um Deus verdadeiro. Um Deus que não quer dinheiro, um Deus que não precisa do seu dinheiro, um Deus que não quer que você fique fazendo sacrifícios, um Deus que quer te lavar, te limpar e abençoar a sua casa. Você e a sua casa serão abençoados. Você crê nessa palavra?